Boa noite a todos, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a conversa sobre hoje, nós vamos falar sobre o item: se fosse um homem de bem, teria morrido. E eu trago uma mensagem aqui do Chico para a gente começar a refletir um pouquinho sobre esse título. Esse título do Evangelho ele traz bastante julgamento, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, de como nós vamos aí, de certa maneira, avaliando, né, ou determinando as ações, os comportamentos, né, daqueles que estão ao nosso lado, que convivem com a gente, né, e às vezes desses pré-julgamentos que nós estabelecemos, né, sobre alguns dos nossos irmãos aí de caminhada. E Chico ele traz uma mensagem para a gente refletir. Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? Se a gente já tem esse julgamento, né, de sermos talvez aí melhores, né, mais preparados, os outros podem pensar também dessa mesma maneira, né? Então, essa conversa ela já inicia com um alerta, né, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Principalmente de que não cabe em nenhum momento o julgamento, né? A condição em que nos encontramos, falo por mim, né, nesse momento, a gente não tem condições de avaliar com qualidade mesmo, né, a vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado, os seus comportamentos, né, as suas atitudes. Por mais que a gente acredite, né, a gente não tem uma ideia real da vivência dessa pessoa, do seu histórico, né, lembrando, né, do que a doutrina nos ensina, do que ela nos passa, somos seres milenares, né, então nós temos diversas experiências encarnatórias e a gente, no momento, precisa se preocupar mais com a nossa bagagem, né, por que eu penso assim? Por que eu acabo agindo dessa maneira? Por que esses pensamentos me chegam, né? Que vibração que eu estou, né? E baseado nisso, a gente fazendo um mergulho aí dentro de nós mesmos, né? Das nossas ideias, né? Dos nossos julgamentos, a gente tem um pouquinho de noção do que já fomos, né? Ou do que nós trazemos de bagagem já nessa encarnação, né? Então vamos lá. Peguei no livro Justiça Divina, tá? Um recadinho aí de Emmanuel. Fala sobre cada existência. É como se retivéssemos esperanças procurando explodir e, por essa razão, sofres a impossibilidade transitória de alcançar o ideal a que te propões. Queres realizar os melhores sonhos, aspiras ao estudo edificante do universo, anseias atingir as culminâncias da ciência e da arte, atormentastes pela aquisição da felicidade e chora pela integração da própria alma no amor supremo. Entretanto, quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, à afeição do diamante engastado ao seixo. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante, para que o fio do destino se alimpe e desembarace. À vista disso, não desertes da prova que te segrega temporariamente na grande tribulação. Então, eu achei um pontinho bastante interessante para a gente refletir nessa parte que Emmanuel fala. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante, para que o fio do destino se alimpe, né? Que ele venha sendo limpo, né? Corrigido, desembaraçado. Então, quando a gente julga, né? Ah, se fosse um homem de bem teria morrido, de certa maneira a gente até tem um pouco de razão, né? Porque nós entendemos, né, através do estudo, que aquele ser que ele não tem muito do que se corrigir, ele não tem por que
continuar aqui, né, encarnado. Ao contrário daquele outro que precisa de uma existência mais longa, porque a gente acredita que ele vai ter mais oportunidades, né, de crescimento, de burilamento, de corrigenda, né? Então, só que depende muito da maneira, né, com a qual a gente profere, né, esse julgamento. Vamos continuar aqui. Eu tentei, pessoal, nessa nossa conversa de hoje, trazer meios, assim, de que a gente possa refletir um pouquinho sobre o nosso pensamento, né? Sobre o nosso comportamento, da maneira que às vezes nós acabamos é, emanando aí algum tipo de julgamento, né? E a gente acaba acreditando que estamos sendo assertivos, né? Então, quando a doutrina já nos pede, né, que a gente não julgue, que sejamos mais caridosos, mais benevolentes, eu acho que a gente fica com um ponto de interrogação, mas com que meios, né? Então, eu tentei, né, buscar algumas ideias para que a gente possa refletir sobre isso. Como que eu posso agir assim, né? De que maneira? O lar pejado, ou seja, cheio, né, de sacrifícios, a família consanguínea a configurar-se por forja, né? Então a família consanguínea ela já vem para a gente, em muitos casos, né, como uma oficina modeladora. Então ali uma oficina modeladora ardente, né? Onde ali nós vamos ter assim grandes provações, né? Grandes desafios para se desvencilhar, para realmente amar, né? Para se perdoar, para se reencontrar, né? A viuvez expressando o exílio, a obrigação com a algolilha, né? Como se fosse uma argola atada ao pescoço, né? O compromisso em forma de algema e a moléstia, semelhando espinho na própria carne, constituem liquidações de longo prazo ou ajuste de contas às prestações. Então, tudo isso, né, todas as dificuldades que nos cercam, são oportunidades de fato de crescimento, né, de corrigendas, de melhoramento. Né, depende da maneira com a qual a gente encara, né, como que a gente lida com essas situações, como que a gente enfrenta, de fato, esses compromissos que nós assumimos, né? Não, eu vou retornar, eu tenho consciência dessa necessidade e eu vou me dedicar a isso, né? Para que a liberdade nos felicite. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietações na consciência, há resto a pagar. Ou seja, né? Estou aí com alguns comportamentos que eu ainda talvez não consiga aceitar, né? Alguns desafetos. Essas inquietações significa que ainda há débitos, né? Que precisam ser corrigidos, que precisam ser reparados. É uma lembrança, né? Podemos dizer assim, uma lembrança, né, da nossa imperfeição, né? Do quanto a gente ainda precisa de fato nos desprendermos de muitas coisas, né? Abrir os nossos olhos para algumas coisas que a gente acredita que seja um mal na nossa vida, mas é um bem, né? Às vezes nos poupa de muitos comportamentos ou de muitas situações. Agradece assim as dificuldades e as dores que te rodeiam. Cada existência no plano físico pode ser um passo adiante, que te projete na vanguarda de luz. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, né, indescritíveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam, em tempo algum. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Então, aquela frase, né, aquele pensamento, somos senhores e escravos em causa própria, ele é muito verdadeiro, porque tudo está em nós, de fato, né? Nós temos todas as ferramentas, né, que a gente pode alcançar melhores caminhos, alcançar melhores meios, e a gente precisa encontrar isso dentro de nós, né? E a melhor maneira é nos conhecendo.
né? Conhecendo as nossas potencialidades, os nossos limites, né? Os nossos anseios, os nossos desejos, né? E sempre nos questionando, né? Sobre o que é positivo, o que é negativo, o que eu preciso moderar, né? Iniciando então o Evangelho, falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar adeus a um espírito de progresso ainda incipiente, ou seja, um principiante, né? Aquele que está iniciando agora, que ignora, né, muitas coisas, que não tem muito embasamento, né? Então, esse ser, ele precisa de provas mais longas, né? De mais oportunidades, né? De mais vivência, de experiência, ou seja, em uma encarnação ou em várias encarnações, né? Do que a um bom, né? Que por prêmio do seu mérito, ou seja, nós partimos do princípio que todos fomos criados de maneira igual, simples e ignorantes, né? Então, a cada um segundo suas obras. Então, nós que vamos traçando e construindo o nosso caminho. Então, quando a gente fala aqui que esse espírito que ele está iniciando, né, que ele está no princípio aí da sua trajetória, ele precisa de uma prova mais longa do que um que já é bom, mas esse que já é bom é porque ele já teve esse aprimoramento, ele já teve essa experiência, né? Então, ele receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia, né? Então eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, né? Então, quando a gente profere essa frase, se fosse um bom homem, teria morrido. Vai depender muito da entonação, né, de que nós estamos aí nos referindo, né, do peso do nosso julgamento em relação a isso. Porque pode parecer que a gente deseja, né, que aquele que nos desagrada, que ele vá embora o mais rápido possível, né? Quando a gente acaba cometendo um engano. Quanto mais tempo ele aqui estiver, mais oportunidade ele pode ter para se modificar, né? E se ele não se modificar nessa, com certeza ele terá uma próxima. Essa oportunidade será sempre dada a ele, né? Então a gente acaba faltando com a caridade com esse irmão aí. A questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, responde os espíritos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, quem tiver curiosidade pode voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, fala especificamente sobre isso. Deus, ele deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele, se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo, né? Então, aqui fala também na questão, quem tiver curiosidade, pode voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão 119, que fala precisamente disso, né? Que o objetivo da nossa encarnação realmente é esse, adquirirmos experiência. E que a gente tenha a liberdade de escolha, né? De permanecermos mais no caminho do bem, né? Resistirmos ao mal ou corrigirmos, né?
as nossas faltas, as nossas imperfeições que a gente veio adquirindo ao longo das encarnações. Na questão 636, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E a próxima pergunta, ela fala bastante sobre isso, bem especificamente. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então, eu posso vir até a ter aquele ímpeto de desejo, né? De praticar o mal. Mas eu consigo resistir e tentar mudar esse pensamento, né? Me afastar disso. Sobretudo, quando há possibilidade de satisfazer a esse desejo. Então vamos imaginar que eu tenho, né, me aconteceu algo que eu estou aborrecido e me surge uma oportunidade de vingança. Então eu tenho a oportunidade, mas eu não pratico. Eu prefiro não agir daquela mesma maneira, né? Não retribuir o mal com o mal. Então isso é positivo. Eu tive a oportunidade e eu não agi daquela maneira. Mas se apenas não o praticar por falta de ocasião, ele é culpado quem o deseja, porque na primeira oportunidade que tiver, vai agir de maneira igual. Trouxe mais um pensamento para a gente refletir sobre o livro Justiça Divina na Escola da Vida. De alma confrangida, ou seja, acanhada, observa os semelhantes, considerados na terra em faltas e culpas maiores que as tuas. De muito deles, tem notícias que assombram, e sabes de outros muitos positivamente estirados na delinquência. Agitam-se alguns por ignorância sob as tenazes do crime. Vários conhecem que amargas consequências recolherão mais tarde, e apesar disso, rendem-se inermes às garras da tentação. Declaram-se outros adeptos da virtude e rolam na crueldade. E outros ainda, que te animavam a fé, permanecem na retaguarda, entregues ao desespero. Junto deles, há quem diga, são almas empedernidas, ou seja, são almas endurecidas. E há quem reforce, são feras em forma humana. Entretanto, ainda mesmo que te arroles entre as vítimas, carregando o peito dilacerado, não ergas a voz para persegui-los. Estão marcados em si mesmo pelo remorso que trazem no seio. Não é necessário te aproxime com vergastas para zunzir-lhes, ou seja, golpeá-los, chicoteá-los, a carne. Além de sitiados na dor do arrependimento, quase sempre transitam em cárceres de amargura ou respiram exilados do carinho doméstico, sorvendo lágrimas de aflição. Então, Emmanuel, ele nos faz refletir um pouquinho sobre a ocasião de que às vezes nós temos, né, alguém ao nosso lado que a gente percebe que tem o prazer, né, de nos pisotear, de nos diminuir, de nos humilhar, né, e na nossa presença a gente até percebe que essa pessoa ela sente um prazer em agir assim, mas na verdade a gente vê aqui, né, e que por dentro ela já está sendo muito machucada, porque ela já traz, né, esse prazer no mal que mais a machuca do que a nós mesmos, né? Então, na verdade, a gente precisa
né? Não que seja fácil, mas é uma luta íntima, né? De muito mérito, de tentar não retribuir, né? O mal com o mal, né? De não desejar eles as mesmas coisas, de, por mais difícil que seja, não que a gente precisa conviver com essa pessoa, né? É, amar o inimigo, na verdade, não é, estar junto dele o tempo todo, mas principalmente não desejar-lhe o mal, né? E sempre que possível, mais ali na frente, a gente vai ter mais um recadinho que fala sobre isso, fazer uma prece, dedicar um pensamento positivo, né? E respeitar também os nossos limites, né? O fato de que não seja possível amá-lo, só o fato de não tentar nutrir aquele ódio que vai acabar nos ligando a essa pessoa, né? Já é maravilhoso, né? Já é um grau aí de crescimento, né? Porque essa pessoa provavelmente ela já tem uma história pesada, né? De uma vivência, talvez ela esteja experimentando aí situações que ela não está tendo muito meios de administrar e ela acaba, né, como nós vimos anteriormente, por ignorância, né, por ser um principiante nas experiências, ela não vê outro meio, né, de extravasar tudo o que ela sente, a não ser através dessa brutalidade, a não ser através desses sentimentos aí mais, como fala aqui mesmo, né? Mas muito animalesco, né? Então, cabe a nós, né? Se a gente tiver condições, né, de ter um pensamento diferente, de não agir como eles, né? Já vai estar ajudando a nós e a eles também. Quem sabe, né? A gente vibrando por essa pessoa, a gente encontra um caminho ali que essa luz possa atingi-la, né? Em lugar do fel e desprezo, dá-lhes o amor e esperança, a fim de que despertem a vontade entorpecida para o campo do bem. Diante de todos eles, nossos irmãos enganados na sombra, abençoa e ora. E se te agridem, desvairados, inconscientes, abençoe e ora de novo, na certeza de que Deus a ninguém abandona. E ainda mesmo para os filhos mais depravados, providenciará reajuste através da reencarnação, que é a escola da vida, a levantar-se divina do bendito colo de mãe, né? Então, é através da experiência que essa pessoa vai aprender, né? Que ela vai experimentar, como aquele que já atingiu, né? Um grau mais evoluído também experimentou, né? Precisou dessa experiência para ter hoje essa percepção de uma realidade mais espiritual, né? E se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica, talvez, não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele, pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Trouxe um trechinho também do livro Parnaso de Além Túmulo. Quem dita é Alberto de Oliveira, ele é fluminense, nascido em Palmital de Saquarema, em 1859, e ele faleceu em Niterói em 1937. Ele era farmacêutico, dedicou-se principalmente ao magistério, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, parnasiano de escola, foi tido como príncipe dos poetas de sua geração.
Vamos ver então o que pode nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, arrima-te a esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. É fantástico, né, pessoal? Esses recados que nos chegam e nos fazem refletir bastante, né? É lógico que, por mais difícil que seja, não é fácil, né? A gente é uma, como diz Emmanuel, né? Precisa de muita disciplina, disciplina e disciplina para a gente manter esse equilíbrio, né? Para a gente realmente, de fato, no momento, né, que a gente se encontra ali, que pode ter um destempero emocional, né? Que a gente, se a gente não tem automaticamente, mas que a gente fecha a boca, de fato, né? Lembrando do livro de André Luiz e do filme também, quando ele começa a falar, né, e ainda no leito, né, em recuperação, quando ele acaba de despertar no hospital, e, e ele, Lisias, oferece para ele um copo de água, e ele fala para ele que o remédio só tem efeito se ele colocar a água ali na boca e esperar, segurar o máximo possível, que é o silêncio, né? O silêncio, no nosso caso, ele seria um grande remédio quando a gente se depara com uma ofensa. Então, recebeu aquela ingratidão, recebeu aquela ofensa, está envolto num ambiente aí de destempero, silencia, né? Se você não tem a melhor resposta, e a melhor resposta não é aquela que combate, né, a, a ofensa com ofensa, então silencia, né? Por mais duro que seja, tenta conter isso, se acalma, respira, né? E busca o equilíbrio, né? Então é de fato um exercício que requer muita disciplina, né? Não que só pelo fato de eu estar aqui conversando com vocês é porque eu consiga fazer isso, mas me fez pensar bastante nisso, né? Então, é um procedimento, né? E nós estamos aqui para isso. E, e a gente não, se a gente não conseguiu isso num dado momento, nós teremos sempre uma outra oportunidade, né? Então, não é porque eu errei uma vez que está tudo perdido. Não, lê do engano. Errei uma vez, na próxima eu tenho condições aí de corrigir. E assim vai, né? A cada tropeço, a cada desencontro, a gente tem sempre uma próxima oportunidade de corrigir, de modificar. Isso que é fantástico, é isso que a doutrina ela mais nos consola, né? Que ela sempre deixa claro que a cada dia é uma nova página, né? Cada dia é uma nova página que a gente começa a escrever e a gente tem as condições de trilhar novos caminhos, né? Vamos lá então. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Muito difícil às vezes da gente perceber isso, né? Mas com o tempo a gente acaba notando que naquele momento a gente encarou como, nossa, por que que isso deu errado? Na verdade deu certo, né? Não era o momento e, e a gente acaba encontrando
essa resolução aí ao longo do caminho. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos, né? A gente ainda tem uns sentidos muito rudes, né? Muito endurecidos, né? Muito distinto ainda da espiritualidade superior, né? Então, que às vezes, né, dependendo do nosso padrão vibratório, a gente acaba até bloqueando os ensinamentos que nos chegam. Quem perde somos nós mesmos, né? Por isso que a gente precisa realmente se esforçar mais, né? Em manter o equilíbrio, em manter bons pensamentos, né? Em não permitir que o padrão vibratório caia muito, para que a gente tenha uma comunhão mais sadia com os nossos amigos, né? Que estão ao nosso lado o tempo todo, desejando, né? O nosso crescimento, para que a gente possa ficar junto e trabalhar mais juntos, né? Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, né? Esse apego aos bens, né? Esse apego ao que a gente diz, né? Com tanta propriedade que é meu, né? E na verdade é tudo um empréstimo, né? Lógico que nós devemos realmente valorizar e zelar, porque o que é emprestado precisa ser devolvido também em boas condições, né? Mas a gente tem que tomar um pouco desse cuidado, porque o apego excessivo, ele é um obstáculo também de crescimento, né? Seja um apego por sentimento, seja um apego por um bem material, tudo que é apego, ele já denota um obstáculo de crescimento, né? Porque a gente não pode não ter tanta lucidez para gerenciar uma perda, né? Eu me lembro, eu já falei isso algumas vezes, né? E vale a pena a gente relembrar quando o Haroldo ele dá o exemplo da lagosta que ela precisa trocar de casca, né? À medida que ela cresce. E isso acontece com a gente também, né? Tem coisas que a gente se apega tanto, mas a gente cresceu e a gente não precisa mais daquilo, a gente não cabe mais ali. A gente precisa de uma casa nova, né? E assim acontece com a lagosta. À medida que ela cresce, ela não cabe mais na casca, ela precisa trocar, né? E seja essa casca um relacionamento, seja um emprego, né? Seja até mesmo o nosso desencarne, né? Que pode ter chegado o momento e a gente é tão apegado que a gente atrapalha a desenvoltura do nosso crescimento, do nosso desprendimento da matéria, né? Então é muito sério, vale muito refletir sobre isso. Que nesse caso se vos apresentará como simplicidente, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência e verdadeira, né? Que é a existência do espírito, né? Que de fato a gente compreender que o que nós estamos experimentando hoje é apenas uma oportunidade de crescimento e de mudança, né? Que a nossa vida real não é aqui. Ela deve ser valorizada para o nosso crescimento, mas não é aqui, né? Nós temos aí uma eternidade no plano espiritual aí para seguir de fato. O livro Busca e Acharás trouxe um recadinho de André Luiz, Tratamento e Destino. Que o destino pode ser tratado, não há dúvida. E, com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência nos exemplos simples da vida. No processo curativo, o campo doente, para mostrar-se recuperado, solicita a renovação das células. Na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto, em auxílio à saúde geral. Na área das construções, esse ou aquele trecho comprometido reclama completo refazimento. Em agricultura, o escauracho será erradicado para que a lavoura nobre venha a surgir. Igualmente na vida,
êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo, tanto quanto rumo e comportamento para o bem e para a felicidade depende de nossos pensamentos. Olha, André Luiz novamente reforçando a importância do zelo que nós temos com o nosso pensamento. E é orar e vigiar de fato 24 horas, né? Pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajustes de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação de uma vida melhor, né? Então, a gente percebe um pensamento negativo, uma ação negativa, a gente precisa começar a trabalhar, né? Trabalhar na limpeza das intenções dele, trabalhar em como eu posso reajustar, né? De que maneira que eu posso me libertar desses hábitos e pensamentos inferiores, né? Pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que faz. Fantástico, né? Então, o que a gente pensa, de fato, é o que a gente faz. E aquilo que a gente faz, né, é o que nós somos. É muito sério, né? Vale muito a pena refletir sobre isso. Eu trouxe, pessoal, essa imagem do Cristo, porque enquanto eu estava pesquisando, eu me lembrei, né, pensando nesse título que nos traz aí, né, desse sugestivo julgamento, né, que nós temos aí para com qualquer pessoa que seja, né, se fosse bom, teria morrido, né, e a gente, na maioria das vezes, a gente quer se afastar, né, de todas as pessoas que nos desagrada. Lógico, isso é natural, porque é uma questão de afinidade, né? A gente tem afinidade com quem nos é semelhante. Isso também é muito sério, né? Diga-me com o que tu pensas, que direi quem te acompanha. Me diga quem são os seus atos e também direis quem você é. E, porém, né, a gente pensando um pouquinho na vida do Cristo, né, nos exemplos que ele nos deu, eu pego esse pedacinho aqui do Pão Nosso e a gente vamos refletir nessa imagem. Ele está em meio ao povo, né? Ele está junto das pessoas e nem todos, de maneira nenhuma, compartilhavam das mesmas ideias que ele, porque era um espírito evoluído, muito evoluído, né? E ele tinha essa humildade de estar junto, e o objetivo dele era qual? O exemplo, né? O exemplificar, né? Então, essa é uma das preocupações que a gente precisa ter, né, com os nossos comportamentos, com os nossos sentimentos. Que exemplos que eu venho, é, como que eu posso dizer, que exemplos que eu venho expondo, né, para aqueles que estão comigo, para aqueles que me cercam, né, até por aqueles que eu percebo que eu não tenho muita afinidade, que eu quero ficar distante. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente entende que o Cristo, ele é o nosso irmão e o nosso modelo, né? Um modelo a ser seguido. Então, no Pão Nosso traz aqui, Emmanuel nos traz esse pensamento aqui, ó. Pense um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, né? Jesus e João 10:25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prendem, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos
e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido pela infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? Olha que fantástico, né? Aquele que dita regras, né? E aquele com o ditado popular, né? Que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E não foi dessa maneira que o Cristo ele se comportou, né? O Cristo ele iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pescadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidências no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. Gente, fantástico esse trecho do livro Pão Nosso, principalmente esse finalzinho, né, que nos pergunta novamente, que mais desejas, né? Então eu achei muito pertinente trazer para a nossa conversa de hoje quando a gente profere aquele pensamento, né? E às vezes, né, essas pessoas estão aí ao nosso lado, estão no nosso caminho. Será que a gente talvez não tenha condições de ajudá-los, né? Será que eles não são instrumentos para o nosso aprendizado? Por mais difícil que seja, as lutas diárias, né? O convívio, o social, sempre tem um motivo para a gente estar juntos. Nada é por acaso. O livro Vida, Desafios e Soluções, Joana também traz reflexões fantásticas para a gente poder conversar aqui hoje. A vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados a fim de os solucionar. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, está fadado à construção do grupo social, no qual se realiza, recebendo auxílio e oferecendo recursos que são somados aos contributos do passado, de forma que a existência se torne mais agradável e enriquecedora. No entanto, em razão dos seus atavismos e vinculações, as atitudes agressivas padecem as injunções constritoras, que os asfixiam em conflitos, atormentando continuamente. Ao liberar-se, não raro, de uma dificuldade defronta outra, né? A gente mal sai de uma dificuldade, a gente encontra mais uma aí para nos ensinar. É bem assim, né, a nossa caminhada. Porque é impelido à ascensão. E quando a gente fala de crescimento, de libertação, sempre exige sacrifício, né? Tudo vem através do nosso trabalho. Quando eu falo de trabalho nesse momento, não é esse trabalho material do dia a dia, né, que nos traz aí o sustento, mas é esse trabalho constante conosco mesmo, né, com as nossas ideias, com as nossas percepções, com os nossos desejos, né, com os desafios, né, que nós já temos de nos encontrarmos, né, porque a gente precisa de muita renúncia, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de sacrifício, né?
A gente precisa buscar no âmago do nosso ser aquele sentimento de fraternidade, né? E aquela caridade, né, com quem está do nosso lado. Então, é, é fantástico. Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo, né? E a gente às vezes fica preocupado com o outro, né? Só com o outro. E aí, pessoal, às vezes de repente, aquilo que a gente está enxergando no outro nos incomoda, nos incomoda, nos incomoda tanto que é nosso, né? São os meus defeitos que eu estou enxergando ali e ele me incomoda porque talvez eu não estou conseguindo modificar, né? Então é muito pertinente essa reflexão também, né? Às vezes a gente quer arrancar ali a trave, né, do olho do nosso irmão, mas ela está no nosso, nos dois ali, ó, pregadas, né? E a gente não consegue enxergar que o defeito é nosso e a gente também precisa modificar. Porque baseado, né, nessa conversa que nós estamos tendo, quando a gente passa, né, desse estágio de principiante, né, de que a gente ignora muita coisa, quando a gente já teve a vivência, a gente já teve a experiência, a gente fala assim, calma, vai dar certo, eu já experimentei isso, eu imagino o que você está sentindo. Eu não consigo sentir o mesmo que você, porque nós somos seres individuais, né? Quando a gente fala, eu estou sentindo a sua dor, isso não é verdade, né? Porque cada ser ele sente de uma forma, né? E quem pode sentir a nossa dor de fato, eu também já trouxe aqui esse ponto para a gente conversar, é Deus, né? Que ele enxerga através dos nossos olhos, né? Ele sabe no íntimo do nosso ser aquilo que realmente a gente precisa. Então, o que eu estou tentando, né, colocar aqui, se vocês percebem na minha cabeça, é que quando aquilo, na verdade, assim, não me incomoda e, na verdade, me comove, é porque eu já venci, né? Se me incomoda, eu preciso pensar um pouquinho sobre isso, né? Pensar um pouquinho nos meus comportamentos. Não é uma tarefa simples, né? Porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo, com a superação das dependências que as amesquinham, né? Convidada às conquistas exteriores, multiplica-se-lhe os estados perturbadores na área da emoção, estados fóbicos, complexos de inferioridade ou de superioridade, narcisismos, egolatria, ressentimentos, inquietações quanto ao futuro, carência afetiva, transtornos neuróticos e psicóticos em variada gama, que não sabe como administrar, em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente, né? A fim de saber exatamente o que deseja da atual existência. Então, a Joana ela faz uma advertência que às vezes a gente se nega a olhar para dentro de nós, né? A gente se nega a olhar para dentro de nós e nos enxergarmos, né? Mais um pouquinho na frente vai falar novamente sobre isso. E eu achei muito interessante essa parte que eu acabei selecionando, que a gente está no mês, né, do Setembro Amarelo, e a gente está nessa luta em relação ao suicídio, e a gente precisa, às vezes tem uma pessoa do nosso lado que ela precisa de socorro, que ela precisa do auxílio, que ela precisa simplesmente desabafar, falar o que ela está sentindo, suas ideias, os seus desejos, né? E às vezes quando a gente cede esse ombro amigo, a gente já está ajudando muito. Porque às vezes quando a gente começa a falar o que eu estou sentindo, eu começo a me enxergar também. Talvez eu consiga traçar meios, diretrizes e passos para eu me reinventar, né? Então, só o nosso ouvido, ele já pode ser
uma grande alavanca de salvação para quem está aí não vendo mais sentido em nada, né? Então, é muito preocupante, é muito importante a gente se atentar a isso, porque do nosso lado pode ter alguém ali gritando por socorro e a gente não está enxergando. Então, vale a pena a gente relembrar sobre isso e deixar aqui citado. Acomodada por hábitos ancestrais, receia autodescobrir-se, né? Eu tenho um receio de me descobrir, né? Porque eu posso justificar que eu não vou saber como enfrentar o meu eu, né? Como eu sou de fato. Como que eu vou? Tudo bem, eu me conheci. E agora, o que que eu faço com isso? Já que durante todo o tempo, né, estivemos aí fugindo dessa realidade, né? Nesse estágio, a viagem interior para solucionar os desafios faz-se inadiável, sem reserva e sem retórica. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, nos enxergarmos, nos conhecermos, e se a gente não está dando conta, a gente pede ajuda. E isso é imprescindível. A gente pode pedir ajuda para um amigo, a gente pode pedir ajuda para alguém que a gente confia, a gente pode pedir ajuda para um profissional, essencial um profissional da psicologia, da psiquiatria, estar aí do nosso lado, nos dando apoio. Então, pessoal, sobre a nossa conversa de hoje, eu quis mais buscar meios da gente poder entender um pouquinho, né, do porquê às vezes a gente profere alguns pensamentos, né, de julgamento, o cuidado que a gente precisa ter com isso, né, e nós que estamos aí estudando a doutrina, né, tentando entender o que Jesus nos chama a nossa atenção, é imprescindível que a gente reflita mais sobre isso, né, principalmente sobre o que nós falamos, o que nós sentimos e o que nós desejamos. Eu usei, pessoal, como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos quase que o tempo todo, Parnaso de Além Túmulo, Fundamental, Vida, Desafios e Soluções, Busca e Acharás, Pão Nosso, trouxe uma lição riquíssima para a gente refletir, e Justiça Divina também, por Emmanuel. Eu agradeço a todos a paciência, por estarem aqui presentes, desejo a todos uma ótima noite e até uma próxima conversa.